Graça e paz, irmãos, espero que todos estejam bem. Estamos aí passando para ministrar o estudo da Palavra de Deus. Esse período aí de quarentena, estaremos usando aí a internet, para transmitir a Palavra de Deus ao coração dos irmãos. E hoje nós vamos falar sobre o discípulo e a comunidade. Vamos ler dois textos da Palavra de Deus. O primeiro se encontra na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 5, versículo 17. Vou fazer uma leitura aqui na linguagem atualizada. Quem está unido com Cristo é nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. O segundo texto, irmão, se encontra lá na carta de Paulo à igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como quem vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar, pedir para que Deus nos ajude e que nós possamos ter um melhor entendimento da sua palavra. Pai, em nome de Jesus, em tua presença, como tua igreja, como teus filhos, queremos render graças ao Senhor e pedir que teu Espírito Santo venha nos ajudar, meu Deus, a transmitir as tuas verdades. Abre a nossa mente, o nosso coração. Essa é a minha súplica junto com teus filhos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Como de costume, irmãos, eu gosto de iniciar nossos estudos perguntando aos irmãos, e hoje temos aí 3 perguntas na nossa introdução. A primeira é de que modo o cristão deve se portar na sociedade. Sabemos, irmãos, que cada pessoa ele pensa diferente, sente de forma diferente, mas uma coisa deve ser comum a todos nós. O segundo texto que nós lemos, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então, independente, irmãos, da forma de pensar, de sentir, de agir, uma coisa é certa e comum a todos nós. A nossa postura diante da sociedade deve ser uma postura que glorifique o nome do Senhor nosso Deus. Nós precisamos falar de Cristo, irmãos, com as nossas atitudes e com as nossas ações. Então, como o cristão deve se portar na sociedade? É uma vida que glorifique ao Senhor. Essa é a melhor resposta. Segundo, irmãos, devemos nos afastar de tudo e de todos na intenção de não nos contaminarmos com as coisas desse século? Será que é possível, irmãos, nós vivermos num mundo e não se envolver com a sociedade? Nós somos seres, irmãos, que nos relacionamos, uns com os outros. Então você estuda, você trabalha, você tem vizinhança, você tem a comunidade na sua própria casa, que às vezes nem comungam a mesma fé que você. E é necessário, irmãos, como na primeira resposta e da primeira pergunta, é necessário você mostrar que você é diferente com as suas ações. Então, se isolar do mundo não é uma resposta, não é um caminho. Jesus, irmãos, na sua oração sacerdotal, ele diz exatamente isso ao Senhor, que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. Então, irmãos, a nossa postura diante da sociedade não é se isolar da sociedade, mas é não compactuar, não concordar com aquilo que eles fazem e que nós sabemos que não agradam ao Senhor. Tá certo? Aí você pode dizer, mas pastor, e o Salmo 1? O que o salmista diz, irmãos, no Salmo 1, não se assentar na roda de escarnecedores, ele está querendo dizer que nós não devemos compactuar com aquilo que eles fazem. E se a gente pode evitar não estar junto dessas pessoas, irmãos, devemos evitar sim.
Porque a Bíblia diz, irmãos, que as más companhias corrompem as pessoas. Então, se a gente está, irmãos, num grupo, que a gente sabe que aquele grupo não agrada o falar, o agir dessas pessoas, não agrada o coração de Deus, nós devemos de verdade nos afastar. Se não é necessário, se não é importante estar na comunhão, na convivência ali junto com eles. Terceiro, irmãos, de que modo o cristão pode influenciar positivamente sua comunidade? Testemunhando, sendo um exemplo na sociedade. A Bíblia diz, irmãos, que Elias e também João Batista, eles passavam e as pessoas apontavam esses dois homens como homens de Deus, só com o agir, o falar, o andar dessas pessoas. Então, irmãos, nós falamos muito mais de Jesus com as nossas vidas do que com as nossas palavras. Porque, como diz o ditado, falar é fácil. Muita gente fala, irmãos, muita gente prega, muita gente ensina. Mas o que a sociedade está precisando são de exemplos e de bons exemplos. Homens e mulheres que glorifiquem ao Senhor com a sua vida e com as suas ações. Vamos lá para o segundo slide. Nesse slide, irmãos, a gente traz aí essa charge, que é até conhecida dos irmãos, onde o demônio está conversando aí com um dos seus anjos, e aí o anjo perguntando ao chefe, né? O que fazer para trazer o mundo para a igreja? E aí o chefe, né? O demônio chefe, ele responde, né? É fácil, é só encher a igreja de eventos sem palavras, com muita música, dança, luta, balada gospel, ideias liberais, homossexualismo. E infelizmente, irmãos, esse é um retrato da igreja moderna. Muitas igrejas, irmãos, estão entrando por esse caminho. Caminho que a gente sabe que não agrada ao Senhor, mas entram por esse caminho para agradar o coração do homem e dos seguidores. Nós sabemos, irmãos, que melhor agradar a Deus do que agradar o coração do homem, tá certo? Então, culto, a palavra tem que ser o centro. Música que adore e glorifique o nome do Senhor nosso Deus. E as outras questões que foram levantadas aqui na charge, irmãos, sobre lutas de MMA, balada gospel, ideias liberais, tudo isso, irmãos, nós já entendemos que isso é o retrato de uma igreja secularizada, uma igreja que permitiu, irmãos, que as verdades do mundo entrassem na igreja e contaminassem, irmãos, o povo de Deus. Então, que nós possamos nos posicionar diante dessa triste realidade que a igreja tem vivenciado. E assim como nós já estamos discutindo, irmãos, aqui com vocês, a nossa postura diante da sociedade é que vai fazer toda uma diferença. Certo? Vamos para o próximo slide. Uma nova vida espiritual. E aí nós podemos dividir, irmãos, em dois momentos. Uma nova vida espiritual requer da nova criatura, né, uma nova fé e uma nova esperança. E aí, irmãos, a gente escreveu aqui, tínhamos uma religião, ou não. Talvez você também não tivesse uma religião antes de você se tornar um cristão. E seguíamos os seus costumes e regras. É o que Paulo, irmãos, escrevendo à igreja de Gálatas, como está aí na referência, capítulo 1, versículo 14. Assim diz o texto. Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado que a maioria dos meus patrícios da minha idade, e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Paulo dizendo, irmãos, à igreja aos Gálatas, na igreja da Galácia, que eles conheciam a vida de Paulo antes de Paulo se tornar um cristão. Sabia que Paulo, irmãos, ele era conhecedor da lei, praticante da lei. Mas, quando ele assume, irmãos, né, o compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo, é um novo entendimento. É isso que nós queremos dizer com essa nova fé que você tem. Tudo agora mudou.
Então, quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Então, quando eu não conhecia o Evangelho de Cristo, eu adorava a ídolos. Quando eu não conhecia o Evangelho de Cristo, eu consultava horóscopo, cartomante. Eu fazia coisas que a minha religião permitia que eu fizesse, porque esse era o meu entendimento. E como eu disse, talvez você não pertencesse a religião nenhuma. Então você governava a sua própria vida espiritual como você melhor entendesse. Mas agora com essa nova fé, irmãos, eu não consulto mais cartomante, eu não busco mais adorar a ídolos, eu não me prostro, irmão, diante de estátua. Por quê? Porque minha fé agora está em Cristo Jesus. A minha vida agora é regida pela palavra de Deus. Tudo mudou. Tenho agora uma nova fé. E também, irmãos, eu tenho uma nova esperança. O cristão deve ser, irmãos, um idealista. Ele deve enxergar além das adversidades para viver em triunfo. O que é que a gente quer dizer com isso, irmãos? Nessa nova esperança. Quem está em Cristo, ele vive por fé. O justo vive pela fé. Nós passamos a entender, irmãos, que o que agrada o coração de Deus é um coração cheio de fé. Pessoas que lançam no Senhor a sua esperança e os seus cuidados. E é isso que dizemos aqui nessa segunda verdade. A fé resulta nessa esperança. Uma nova fé e uma nova esperança. Tudo, irmãos, através do novo nascimento, dessa nova descoberta, dessa nova realidade de vida que é vivenciada por aquele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Nessa nova charge, irmãos, é um clássico aí, né, esse desenho, onde vemos a figura do diabo e a figura do anjo falando, né, os ouvidos do homem, e aí a gente começa a pensar sobre essa nova vida moral. Aquilo que eu acho que é correto e aquilo que eu entendo o que é correto. E aí vem a questão do decidir. Precisamos decidir o que é certo e o que é errado. É aquela história, irmãos, do que está mais fortalecido é o que vai vencer. Se você fortalece mais a alma, o espírito vai estar mais forte. Se você fortalecer mais a carne, alimentar mais a carne, então sua carne vai dar ouvido à voz do diabo muitas vezes, a sua vontade, e aí você vai anular a voz de Deus ou a vontade do Senhor. Então, irmãos, esse desenho é clássico, né? Penso que muitos de nós passamos por essas situações, né, em ter que decidir, porque o coração diz algo e a cabeça diz algo diferente. Mas, como estamos estudando, irmãos, você é nova criatura em Cristo Jesus. A sua conduta, a sua moral agora é uma moral que deve agradar o coração de Deus. Nesse slide, irmãos, a gente passa a pensar sobre essa nova vida moral. E aí eu trago a definição para os irmãos sobre o que é moral. É um conjunto de regras adquiridas, né, através da cultura, da educação, da tradição e do cotidiano, e que orientam o comportamento humano dentro de uma sociedade. E aí eu continuo dizendo aqui no texto, irmãos, que tudo isso está associado aos valores, né, que foram estabelecidos pela coletividade. O que é isso? Aquilo que a sociedade, aquele ajuntamento de pessoas entendeu que era certo, aquilo passa a ser a sua moral. Por isso, irmãos, a moral ela varia muito de região para região, de país e para país. Então, o que é certo aqui no Brasil pode não ser certo em outro país no mundo. A gente vê muito isso na cultura africana, né? O casamento arranjado, né? A forma de tratar as crianças do sexo feminino, né? Então, lá eles têm uma moral, uma conduta. Aqui é completamente diferente, tá certo? Se for, irmãos, para o México, se for para a China, né? Então, cada país, né, ou cada comunidade tem a sua moral. Tem aquele entendimento do que é certo e do que é errado, tá certo? Por isso, irmãos, nós devemos obedecer à moral estabelecida pela sociedade, claro,
desde que ela não venha ferir os preceitos da palavra de Deus. Então, o que é certo para a sociedade, para mim só vai ter valor se ela for certo também à luz do Evangelho de Cristo. Nem tudo, irmãos, que a sociedade admite ou aceita como é certo, que é de moral, está de acordo com a moral à luz da Bíblia. Tá certo? E é isso que nós vamos observar no próximo slide. A moral, irmãos, à luz da Bíblia, ela é absoluta, como a gente colocou aqui no seu conceito. Tá certo? A Bíblia traz, irmãos, a sua posição acerca de algumas verdades e situações. E aí a gente cita: palavra empenhada. Sabemos, irmãos, que no passado grandes negócios eram fechados apenas pela palavra. A pessoa acreditava naquilo que o outro falava. A gente traz também a questão do pagamento de dívidas, irmãos. Isso, à luz da Bíblia, é correto, mas também na sociedade, irmãos, a moral continua sendo a mesma. Né? Se você comprou, você tem que pagar, tá certo? Outra questão aqui sobre o sexo, irmãos. Aí já existe um descompasso entre a moral aplicada na sociedade e a moral da Bíblia, irmãos. Através da Bíblia, nós entendemos que o casamento, o sexo, só é permitido após o casamento. É uma bênção para ser vivida após o casamento. A moral, irmãos, na sociedade já pensa de forma diferente, tá certo? Outra questão que a gente traz aqui é sobre o respeito às lideranças estabelecidas. Aí eu trago casa, trabalho, igreja. Né? Então, na sua casa, existe uma liderança estabelecida, os pais, eles são autoridade espiritual na vida da família, né? Principalmente sobre os filhos. Filhos devem obedecer aos pais, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso agrada o coração de Deus. No trabalho, você tem um chefe, tem um gestor, tem um líder. E sobre ele está a responsabilidade de conduzir aquela equipe. Então você deve obediência e respeito. Isso é justo, isso é a moral. Na igreja, existe a liderança estabelecida também na igreja. O pastor, os oficiais, né, no nosso caso, evangelistas, diáconos, os auxiliares, os presidentes dos departamentos. Essa é a liderança constituída. Obedecer essas pessoas é justo, dá luz daquilo que agrada o coração de Deus. E por isso Jesus citou lá no Evangelho de Mateus, irmãos, capítulo 5, verso 20. Pois eu afirmo a vocês que só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Ou seja, para herdar os céus, irmãos, a nossa justiça, né, deve ser maior do que a justiça pregada aí na sociedade. A nossa moral, irmãos, deve estar acima da moral apresentada aí na sociedade. Como falamos, irmãos, no conceito de moral, né, ela varia de região para região, de pensamento, de entendimento da sociedade, mas a moral apresentada na Bíblia, como a gente está aqui nesse slide apresentando, é uma verdade absoluta. E aí traz uma pergunta, né, para a gente pensar. Como somos vistos pela comunidade? Como as pessoas estão julgando nossa maneira de pensar e agir? E aí você começa a refletir dentro do seu entendimento. Como as pessoas têm te enxergado? Como está sendo a tua avaliação, o teu julgamento na forma de pensar e de agir? O que as pessoas pensam da forma que você gasta o seu dinheiro? Como as pessoas encaram o teu relacionamento com o sexo oposto? Então são verdades, irmãos, são questões que a gente precisa pensar. A nossa moral deve abranger todo esse contexto, irmãos. Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pratica, como a gente age, é como já dissemos várias vezes na igreja. Né? Existe, irmãos, o programa aí, o Big Brother, a Fazenda, que as pessoas estão ali, ó, observando as pessoas que estão confinadas naquelas casas, mas o cristão não é diferente, não. O cristão, irmãos, vive um Big Brother 24 horas. Você coloca o pé fora da sua casa, as pessoas estão observando o que você faz, para onde
que você faz, para onde você vai, a roupa que você veste, como você tem gasto o seu dinheiro, como é que você se relaciona com o sexo oposto. Irmãos, isso faz parte de uma conduta e de uma moral, né, que deve ser observada, primeiro, por nós, e segundo, irmãos, as pessoas estão aí para apontar a igreja. E você é a igreja do Senhor. Você que professou Cristo. Você que declarou que é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a sua postura deve ser diferente. No cenário, irmãos, onde nós estamos inseridos, pode ter certeza. A tua vida, irmãos, ela é avaliada todos os dias e constantemente pelas pessoas que estão à tua volta. Tá certo? Não pense que é porque é meu amigo, eu gosto dele, eu gosto dela, no trabalho todo mundo gosta de mim, eu sou querido na minha escola. Irmãos, eles estão te avaliando, tá certo? Eles estão observando qual é a tua postura, o que é que você tem de moral e de ético para ser apresentado, tá certo? Então observe a tua vida. O texto que nós lemos no início diz exatamente isso, certo? Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Apresente à sociedade uma novidade de vida. Apresente para Deus um culto racional, que é a tua vida entregue no altar do Senhor, tá certo? Então vamos seguir adiante. E por fim, irmãos, nesse nosso último slide, a gente fala sobre essa nova vida social, que é, irmãos, basicamente tudo que construímos ao longo desse estudo, tá certo? Um novo posicionamento diante da sociedade, diante das pessoas. E aí a gente traz esse outro lado da vida social, que traz, irmãos, repartir o que temos com os necessitados. E eu louvo a Deus que os irmãos em Cordeiro, né, nossa congregação, tem sido bênção na vida das pessoas, tá certo? Tem entendido que esse é o chamado, isso é ser igreja, acudir à necessidade do outro, tá certo? Independente se participa ou não participa da nossa igreja, se é evangélico ou não evangélico. Então, louva a Deus, porque o Espírito de Deus tem trabalhado na vida e no coração de vocês, tá certo? Glorifico ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos. Temos entendido e assumido esse compromisso, irmãos, né, de atender os necessitados dentro das suas necessidades. Visita a órfão e viúvas, mesma coisa, tá certo? Isso faz parte de uma nova conduta do crente e graças a Deus a nossa igreja também tem atuado nisso, tá certo? E aí eu trago duas verdades agora, irmãos, uma para o empregado e uma para o empregador, né? E aí o empregado, né, e o ponto 4, deve honrar o empregador como se fosse a Deus, isso é bíblico. E se você é empresário, você é o empregador, né, que você honre também o trabalhador, tá certo? Não defraude o seu trabalhador, né? Faça com que ele participe dos lucros e das bênçãos que você tem adquirido através do trabalho que por eles são desenvolvidos. Isso também é justo e agrada o coração do Senhor. E essa última imagem, irmãos, que a gente traz para vocês, esse homem aí caminhando, né, para a cruz que representa Cristo, né? Ele está virando as costas, né, para o mundo, representado aí, ó, pela carreira, pelos prazeres, né, pelo vício, né, pela fama, né, pelo dinheiro. Isso aí, irmãos, é o que o mundo nos apresenta como algo real e verdadeiro. Mas, reafirmo para os amados, tudo isso passa. E no cenário que a gente está vivendo, irmãos, hoje, de forma especial, nada, né, mais claro do que tudo isso aí não vale de nada. Cadê o dinheiro? Cadê a fama? Cadê a posição? Ricos estão doentes, famosos estão doentes, né? Pessoas importantes estão doentes, pessoas que valorizavam suas carreiras estão impossibilitadas de trabalhar. Irmãos, o que vale de verdade é a fé em Cristo Jesus. E se por acaso, irmãos, o nosso corpo tombar, nós sabemos para onde vamos. Existe um céu esperando a mim e a você. Então que Deus te abençoe,
que você possa, né, nesse primeiro encontro nosso aqui pela internet, né, que você possa ter sido abençoado pela palavra de Deus, tá certo? E assim Deus vai dando graça e estratégia, irmão, de estarmos juntos, estaremos nos alimentando da palavra de Deus. O próximo slide é um exercício, tá certo? Olha lá o exercício, responde, vê se conseguiu aprender tudo e que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa e a tua família. Vamos orar, encerrando esse momento de aprendizado da palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez em tua santa presença através de oração, queremos render graças e louvores ao teu santo nome. Perdoa as nossas faltas e pecados e Espírito Santo de Deus, nós declaramos que sem ti nada podemos fazer. Abençoa a tua igreja, abençoa teus filhos, que sejamos sal e sejamos luz nesse mundo, porque esse é o teu chamado sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Eu abençoo cada casa, cada família, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meus irmãos. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.